Bom dia novamente. Vamos começar pegando o livrinho de vocês, na página 68 de redação, tá? Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou adicionando aos poucos aqui. Então, gente, o que nós temos aí? A reportagem, que eu já fiz aquela revisão. Voltando aquela pesquisa taxa rosa, tá? Estamos terminando este capítulo e aí vamos passar adiante, vamos passar para o próximo capítulo, hoje ainda, tá bom? Então, eu tenho aí na página, deixa eu ver aqui se ele carrega, na página 68, ele tem assim: compare as frases em estudo à frase a seguir, também extraída da reportagem. A P&G declarou em nota que o valor dos produtos depende da tecnologia empregada nos itens. Vocês concordam com isso? Não, Dizer que um Não, produto tem que ser mais caro porque eu usei uma tecnologia diferente? acho que não, isso é errado. não. Depende de qual tecnologia você vai utilizar. Eu vou pegar um copo, tá? Esse copo aqui eu uso ele como porta-treco. Pego esse copo. Ele tem uma tecnologia melhor do que os copos da atualidade. Então, eu vou utilizar materiais mais caros nele. Diferente de outros produtos que posso colocar o mesmo preço, sendo que o material é mais barato. Então, depende do que você vai fazer com aquele produto. Então, ele diz assim: troque ideias com os colegas e o professor. Deixa eu colocar aqui para cima. Troque ideia com o professor. Peraí. Agora vai. Troque ideia com o professor. Trata-se de uma construção em discurso direto ou indireto? Lembra que eu falei o que é discurso direto e indireto? Uhum. O que Eu botei que dar a ideia de discurso indireto. por quê? Qual a função As das aspas aspas? dão a ideia de uma citação literal. Muito bem. O que Isso. mais? Eu coloquei, foi isso aí, só que só em outras palavras, mas estava falando a mesma coisa. E você, Eu José? também botei a mesma coisa. Tu sempre só diz a mesma coisa. A próxima resposta tu começa respondendo. Então, ó, ele coloca assim: a construção tem a estrutura do discurso indireto, mas o uso das aspas indica que a citação é literal, ou seja, é um discurso indireto como assim? Porque eu mencionei o que ele disse, tá? Mas eu preferi mencionar o que ele disse colocando um trecho, tá? Igual o que ele falou. Eu não sei se vocês estão entendendo, ó. Portanto, a jornalista copiou o trecho da nota publicada pela empresa. Ela pode ter feito essa escolha para se distanciar da afirmação feita, talvez por não concordar com o conteúdo citado. Eu posso dizer que a Maírla, ela falou uma coisa. Aí eu vou contar para a Rayane. Rayane, a Maírla ontem na aula, ela estava dizendo isso, isso, isso. Eu tô contando indiretamente, a Rayane não tá sabendo pela Maírla, ela tá sabendo por mim. Só que eu usei trecho da fala dela para contar. Então também é um discurso indireto, tá bom? Aí ele bota assim depois. Entre os trechos a seguir, eu tô indo um pouquinho mais rápido para ver se a gente consegue andar um pouquinho mais hoje. Entre os trechos a seguir, há um no qual a autora utiliza outro recurso para fazer referência direta à fonte da informação citada. Qual é que vocês marcaram? Eu marquei a última. Marquei a última. E aí, Rayane? Eu marquei a última. Aqui. De acordo com o estudo de Borges, 85% das consumidoras entrevistadas não percebem a diferenciação de preço por gênero. Gente, por que isso acontece? Por que você acha que as pessoas elas não percebem isso? Porque ela não se importa muito. Não é algo que seja notável, que acho que a pessoa deva, né? Elas não se importam. E isso é fato, e isso é verdade. A população, ela vai em busca de quê?
ou eu tenho qualidade, ou eu tenho durabilidade, ou eu tenho beleza, tá? Se é belo, pode ter espinho, mas eu visto. Se dura muito tempo e não é confortável, mesmo assim eu compro para não precisar estar comprando posteriormente. E se é confortável, então eu uso podendo durar só um mês. Então a população ela vai em busca disso. Sabendo disso, as empresas elas colocam materiais de diferentes valores, sendo que o mais caro é aquele que é mais procurado, geralmente coisas de marca, tá? Porque as pessoas elas não compram só um produto, elas compram também a marca. Ela vê lá, Nike, eu preciso ter porque é da Nike. Eu preciso mostrar que eu tenho. Então ela vai comprar independente do conforto, da durabilidade e da beleza. Certo? Aí vamos lá. Depois ele coloca assim: assinale o trecho escrito tal. De onde a referência foi extraída? Eu botei da pesquisa taxa rosa. Sim, exatamente. O estudo de Borges foi extraída da Eu pesquisa coloquei taxa tudo de bom. rosa. O estudo de Borges. Depois, identifique a expressão que introduz a referência à fonte da informação. De acordo com. Então, o que acontece? Nesse caso, ele utilizou, como a Magna falou, de acordo com. Mas eu posso usar também segundo o especialista, de acordo com o especialista, informações do especialista tal. Então, eu posso utilizar essas palavras para introduzir uma referência de fonte. Aí tem, na página 69, virou. Agora leia o trecho da página 69. Um exemplo é o estudo publicado em agosto pelo Government Accountability Office. Depois de revisar estudos, entrevistar especialistas e analisar preços, chegou à conclusão que em cada 10 categorias de produto, 5 oferecem itens mais caros para as mulheres. Como eu disse em uma publicação anterior para vocês, teve um ano que eu fui comprar uma mochila e eu decidi comprar a mochila para minha filha. Aí eu me encantei por uma bonitinha da Hello Kitty, coisa mais meiga. Aí fui pesquisar o preço. Já sabia o tamanho, já sabia o que era feita, já sabia o que eu queria. Quando eu pesquisei, gente, principalmente as lojas físicas de Teresina estavam cobrando R$450. Eu comprei a mochila por R$160 pela internet. Então, as pessoas elas não querem procurar, elas não vão atrás somente de preço. Elas não querem ter que procurar. E isso faz toda a diferença, tá? Então, eu tenho esse mesmo elemento, eu tenho esse mesmo produto em diferentes locais, variação de preço. Diferente de eu comprar um produto em um local em que eu tenho, tipo assim, vou dar um exemplo, a Cacau Show. Tá? A Cacau Show aqui em Teresina, ela é uma loja que tem diferentes donos. É só eu comprar a franquia. Então, eu tenho a Cacau Show no Teresina Shopping, eu tenho a Cacau Show do Riverside, que é a mesma também do Shopping Rio Cuti. Eles são preços tabelados. Eles não variam, tá? Por quê? Porque eles são empresas credenciadas, que eles compraram a marca, então é tabelado. Diferente de um produto avulso, que eu compro numa loja, que eu compro em qualquer outro local, certo? Então ele coloca aí, a fonte citada nesse trecho é um estudo de um órgão governamental dos Estados Unidos. Segundo o texto, esse estudo foi produzido a partir de quais ações? O que é que vocês acham que foi feito para ser estudado? Eu coloquei a mesma coisa que no texto. Tipo, Também. revisar estudos, entrevistar especialistas, analisar preços. Exatamente. Botei a mesma coisa. Pode falar. Quando eu vou fazer um estudo, galera, eu não vou a partir de vou meter minha cara e vou procurar, vou fazer pergunta avulsa. Não. Primeira coisa, se eu vou fazer um estudo, eu vou pesquisar o quê? Especialista no assunto. Segunda coisa, pesquisa no mercado daquele assunto, tá? E naquela pesquisa, eu vou tirar a minha conclusão, a minha revisão. Então, vamos dizer que nós fechamos aqui para a gente pesquisar um produto, um chocolate, determinado chocolate.
como fazer um chocolate para pessoas obesas, digamos assim. Aí o que a gente vai procurar? Nutricionistas. De acordo com nutricionistas, eu vou procurar como é que eu acho aquilo ali no mercado. De acordo com o mercado especialista, eu vou criar os meus estudos acima disso. É isso que acontece quando vai fazer uma pesquisa, tá? E aí tem mais. Eu posso fazer essa pesquisa e pesquisar literalmente entre a população. E isso não é uma coisa que se acontece do dia para a noite. Se eu for em Campo Maior fazer uma pesquisa sobre a quantidade de pessoas obesas, eu vou ter que gastar tempo, dinheiro e pesquisa. Vou ter que entrevistar, vou ter que ir atrás, vou ter que ir em casa e casa. Então, a pesquisa não é feita da noite para o dia, tá? Aí, como vocês colocaram, revisão de estudo, entrevista com o especialista e análise de preço. Depois, ele coloca assim, na continuação. Se alguém pedir para entrar, mandar mensagem, vocês me dizem porque às vezes não aparece aqui, tá? Aí na B, é possível saber quais profissionais trabalharam na realização desse estudo? Pode ter que não, pois eles não indicam quem fez os estudos. Eles só indicam que já receberam eles prontos. Isso mesmo. Então, ele bota aí. Eu estou botando aqui possíveis respostas, tá? Mas vamos aproveitar o máximo que vocês estão falando. Não é possível, uma vez que foi utilizada a forma chegou-se à conclusão com sujeito indeterminado. Quando eu digo chegou-se à conclusão, eu estou colocando que alguém chegou a essa informação. Agora, quem fez, eu não sei, tá? Só se a fonte divulgar. Propõe uma reescrita para o trecho, explicitando que os responsáveis pelas ações da pesquisa foram auditores do governo. Como é que ficaria? Não respondi essa daqui, não. Eu vou botar uma resposta. Depois de revisar estudos, entrevistar especialistas e analisar preços, os auditores do governo chegaram à conclusão de que não precisa... Isso que eu coloquei. Mas eu copiei o texto todinho. Eu vou dar um tempinho aí para escrever. Oi, José. José não. Luiz. Oh, Luiz. Cadê? Fala com a Pro. Oi. Oi, bom dia. Bom dia, tia. Gente, eu tô sentindo falta do Salomão. Tá? Aí eu tenho assim, você já sabe que um jornalista ou repórter, para escrever um texto jornalístico, precisa consultar fontes variadas, entrevistar pessoas, verificar as informações obtidas, contrapor dados que outras ações, todo esse processo necessário à produção de texto como notícia, reportagem, na grande mídia. Pode aparecer de forma menos ou mais explícita no texto final a ser publicado. Até aqui tudo bem, né? Aqui é só um resumo do que a gente viu nesse capítulo. Algumas formas, essa escolha pelo modo como os discursos serão citados também contribui para a construção de sentido do texto e pode ser feita de forma bastante consciente por quem escreve, o que pode depender de vários fatores, como o ponto de vista político-ideológico do veículo de comunicação, envolvimento desse veículo ou do jornalista com o tema da matéria, respeito pelas instituições, pelo órgão citado. Se eu for escrever aí para vocês uma reportagem, eu preciso ter em mente, primeiro, o assunto. Eu tenho que detalhar na minha cabeça qual é o assunto. Eu tenho um título, subtítulo, slide, corpo do texto. Qual será meu título menor? Qual será meu subtítulo um pouco maior? Quais são as informações resumidas que eu vou ter no slide? E dentro do meu corpo do texto, eu vou comentar tudo o que eu mencionei anteriormente, colocando uma informação de especialistas, de um site, de uma pesquisa, para deixar o meu texto mais perto da realidade confiável, tá? Sendo impessoal. Reportagem séria, jornalística, ela é impessoal. Aí eu tenho depois, discurso direto. O texto citado geralmente, entre aspas, exatamente como foi dito ou escrito pela fonte mencionada. Para tanto, utiliza-se os verbos dissende. Que é verbo dissende? Que seriam os verbos dissende?
Quando eu estou escrevendo um texto, gente, os verbos de sende, eles são utilizados para me referir o que a pessoa falou. Maírla falou, Rayane gritou, o Luiz Eduardo bravejou, o Luiz Fernando explodiu. Então, ela indica a fala. Comentou, falou, perguntou, exclamou. Então, esses verbos, o que é que ele acontece? Ele dá um feedback, ele dá uma continuação a um trecho que você citou entre aspas. Tá certo? Vocês entenderam? Uhum. Então, vamos Sim. lá. Discurso indireto, o texto é citado indiretamente e pode ser editado pelo autor do texto, que reescreve o conteúdo com suas próprias palavras. Ele resume. Tá? O Luiz Fernando ele vai me contar uma coisa, eu vou contar para a Maírla. Eu não vou falar tintim por tintim. Eu vou resumir a história que ele me falou. Então, é indiretamente a informação chega. Para tanto, pode ser utilizado o verbo dissende, segundo de palavras que ou expressões em referência à fonte citada. Eu posso dizer assim, o Luiz Fernando falou que a Rayane chorou e disse que... Então, eu estou dando feedback do que ela falou e eu posso usar esses mesmos verbos. Engraçado é que vocês já utilizam, mas vocês não sabiam o nome que a gente dava a eles, que é o dissende, tá? Aí tem aí, quem quiser mais informação, tem um resumozinho aqui desses verbos, que é bom vocês também darem uma olhada para o ser utilizado na prova. Aí virou. Eu tenho a página 70, exercícios. Pode virar aí a página 70, leitura de textos, tá? Então, o que que acontece? Gente, eu quero explicar logo que eu não sei se vai dar tempo depois de fazer essa atividade. Vocês, vamos voltar bem aí um pouquinho para a proposta textual, tá? Lá na página 63, mas eu quero que vocês coloquem na página 64. Olhem aí a proposta textual da página 64. Eu tenho aí, bora Luiz, coloque na página 64. Botei. Mas tu tá aí a foto como se tu estivesse olhando o vídeo. Eu quero te ver. E o outro também eu quero ver. Tá? Então, ó, na página 64 eu tenho a proposta 2. Este noticiário não é informativo. Isso não passa de sensacionalismo barato. E eu adoro. Então, o que que as pessoas elas gostam? Elas gostam de sensacionalismo. Você pegar um assunto e tornar ele bombástico. Como que aconteceu aí com o início do coronavírus? Chegou no Brasil, era um assunto que era para ser trabalhado com seriedade e tiveram empresas que causaram um efeito que causa nas pessoas um desespero. Então, ele é um sensacionalismo, é um exagero de informação que chega na população. Aí eu tenho entrevista, o que vocês vão fazer? Presta atenção. Entrevistem jovens e adolescentes de diferentes grupos, estilos e segmentos sociais e façam ele pergunta com as seguintes e outras que julgarem relevante. O que vocês vão fazer? Que tipo de jornalismo você consome? Você acredita que este seja o melhor jornalista que a imprensa pode praticar? O que é consumir jornalismo? É você se adapta a qual tipo de jornalismo? É aquele que chega pelo WhatsApp? Ali não é jornalismo. A maioria é fake news. Você consome um jornalismo televisivo, da rádio, de sites? Qual é? Você vai pesquisar antes de produzir. O que você vai produzir é uma reportagem resultando dessas questões, tá certo? Você não vai escrever para mim, não é uma entrevista. Você vai escrever para mim, é o resultado da sua pesquisa, em forma de reportagem. Aí tem do outro lado também outras questões, aí depois. Anotem as respostas e alguns dados das pessoas entrevistadas e, se possível, fotografem-nas, lembrando de pedir autorização para isso. Quando estiverem um bom número de respostas, procure organizá-las e mapeá-las. Por exemplo, alguns entrevistados podem se referir a canais de TV aberta, outro a canais de redes pagas de televisão, ou a novos aplicativos que contêm conteúdo sob demanda ou canais de plataforma de internet. Concluindo o mapeamento, faça um estudo dos resultados e cruze, ou seja, compare
com o perfil das pessoas entrevistadas. Em seguida, escreva uma reportagem procurando responder à pergunta: que conteúdo o jovem mais consome na mídia nos dias atuais? Então, dúvida aí, vamos lá. Ou não entenderam nada? Você pode ler de novo a pergunta? O que Eu tô você... O tema da tua reportagem é o que os jovens, que conteúdo o jovem mais consome na mídia nos dias atuais. Ou seja, quando eu tenho uma rede social, quando eu estou em acesso com o computador, quais são a mídia que eles mais utilizam? Eles leem jornais? Eles assistem só a filmes? O que eles consomem? Eles navegam ou afundam na internet? Eita. Vocês sabem a diferença disso? Navegar e afundar? Eu acho que eu já Não. falei com vocês na sala. Navegar pela internet é eu pesquisar minhas fontes. Afundar na internet é fazer algo que não tenho proveito e não aprendo com nada. E isso eu demoro horas e horas na internet. Tipo, eu entrar só para jogar. Passo 6 horas na internet só para jogar. Eu naveguei ou afundei? Eu afundei. Por quê? Porque eu perdi 6 horas da minha vida em vez de pesquisar algo legal, olhar coisas legais, só jogando. Essa é a diferença. Tá certo? Então, é isso o resultado, é o tema da reportagem de vocês. Que conteúdo o jovem mais consome na mídia nos dias atuais? É sala de bate-papo? É só, digamos assim, aplicativos, redes sociais? Fazem pesquisa sobre outros países? Eu gosto muito de fazer isso, olhar a cultura, principalmente dos países mais frios, que eu sou apaixonada. E aí você vai pesquisando, tá? Então, voltando lá para a página 70. Vamos lá, eu preciso de ajuda de leitura. Então, vai ser a Maíra e o Luiz Fernando, porque eu não tenho livro. Vamos lá. Eu posso ajudar que são 3 textos. Eu leio o maior, tá? Então, tem assim: como cartas escritas à mão deram início a um negócio bilionário. Para apressar a sua stand-up, as maiores empresas do mundo, Alexandre Ricker deixou a tecnologia um pouco de lado e escolheu um formato mais analógico, cartas manuscritas. Analógico por quê? Porque hoje isso é mais antiquado, tá? Isso não é mais utilizado como antigamente. Sabíamos que, se enviássemos um e-mail, ele poderia ser apagado, conta. E se mandássemos cartas impressas ou escritas à máquina, os secretários as abririam e jogariam fora. Mas uma carta manuscrita parece mais pessoal. Poderia ser uma nota escrita por um parente ou amigo, contou ele à série BBC, que traça o perfil de líderes empresariais de todo mundo. Só que hoje em dia a gente não recebe mais carta. A gente pode abrir por curiosidade, ler por curiosidade, mas ela vai terminar tendo o mesmo fim, tá? Quem é que pode ler o 2 para mim? Vou pegar o papel e jogar para Vai cima. lá. Vai, Luciana, tua vez. Aonde? É o 2, a maneira. Ah, a maneira de Braga. O taxista de cabelo branco. 2 taxistas aqui da esquina. Só sei o nome do Adão. Na primeira vez que peguei seu táxi, ele aproximou para fora da janela e disse: olha só, as goiabeiras da... Que nome é isso? Tá? Que nome é isso? Henrique Sachumana. Só fala o que Estão você sabe falar, carregados. Henrique. Tá bom, Henrique. Estão carregados. E quando reparei nas goiabas que brotavam no canteiro central da avenida, já éramos amigos de infância. Adão conhece todas as árvores fruteiras espalhadas pela cidade. E sempre que me leva a algum lugar, faz um relatório detalhado dos carros que a mangueira da Avenida Pacaembu está atraindo Maritá, que houve Bota aí no um mundo bafafá na Zona Leste, porque a prefeitura ameaçou cortar um abacateiro lá na rua
Padre Aldelino. Pronto. Certo. Então, aí eu tenho um outro tipo de texto. E o último virou? É eu, né? Tá bom. Pode ser. Camila Coutinho revela que só teve um emprego antes de ser blogueira. Só tive um emprego antes do blog. Era assistente de estilista em uma marca e fazia faculdade na época. De repente, recebi uma mensagem de outra marca querendo anunciar comigo. Conversei com meu pai, meu guru até hoje, que disse: só vai. Daí comecei as atividades. Revelou a blogueira Camila Coutinho. Além disso, Camila contou na entrevista quais foram suas inspirações no mundo da moda e com quais celebridades ela estabeleceu contato para construir sua carreira. Beleza. Então, vamos lá. Identifique a qual dos itens corresponde a cada um dos trechos lidos justificando sua resposta. Trecho de reportagem. Aliás, vou começar aí. Trecho de crônica. Qual dos textos aí corresponde a um trecho de crônica? Eu acho que é o segundo. Eu também. Acho que é o segundo. Certo. Texto introdutório de entrevista. É o primeiro. Não, peraí. Aí É. é o Não, é o terceiro. terceiro. E trecho de reportagem é o primeiro. Primeiro. Certo? Então, vamos lá. Virou B. Aí tem assim, qual dos trechos, já bota a resposta, ó, lidos, utiliza apenas o recurso do discurso direto? Texto 1. É o primeiro? É, texto 1. O texto 1. Depois tem assim, identifique as falas citadas em discurso indireto nos demais trechos e transforme-os em discurso direto. Então, vamos Calma aí, pegar... tia, eu volto já já. Então, vamos aí, ó. Vou pegar um trecho do 2 e um trecho do 3. Vamos lá? Adão faz um relatório detalhado do seu espaço pomar. As jacas do Parque da Luz estão quase caindo em cima dos carros. A mangueira da Avenida Pacaembu está atraindo um banco de maritacas. Houve um bafafá na Zona Leste, porque Adelino conta. Então, esse conta aí, eu peguei um trecho daquele texto 2, transformei em discurso direto, porque eu coloquei a fala como se ele tivesse realmente falado e coloquei também um verbo de sende. E aí, no último, eu botei Camila Coutinho revela, só tive um emprego antes de ser blogueira. Então, é como se eu pegasse o trecho da fala dela e respeitasse aquilo e colocasse aquilo, tá? Vocês, eu vou dar a dica que como tem muito texto aí para ser escrito, vocês printarem no final para poder não perder tempo, tá bom? Quando terminar aqui, eu vou deixar vocês printarem. Tá. Aí no D, um dos trechos apontados por você no item anterior procura reproduzir na escrita traços típicos da oralidade. Qual é ele? Qual dos três? Procura. Que aproxima a fala escrita da oralidade. 2. É o 2. Deixa eu ver aqui. O 2. Certo. E aqui, nesse aqui, ó. Ó, nesse trecho, eu tenho o primeiro trecho e o segundo trecho. Qual dos dois trechos fica próximo da oralidade? De acordo com a resposta da Maírla. É o 2. Então, no caso, esse aqui, ó. O 2, que é o texto 2, corresponde a esse trecho aqui, que é o primeiro trecho, ó. O primeiro trecho, que é esse que corresponde ao texto 2, da crônica, utiliza as formas tão e tá, em vez de estão e está, redução típica da fala. Aqui, tão, tá? Tá. Quando a gente reproduz a fala do personagem como ele realmente disse, a gente tem a tendência de colocar também a abreviação de palavras. Pode printar aí. Tá. Peraí, que aí não saiu não. Pronto, agora foi.
Aí, passando adiante. Posso passar? Ianzinho hoje ficou tímido, não quer falar comigo, mas eu aceito mesmo assim. Ó, faça uma lista com os verbos de sende utilizados nos trechos. Qual deles mais se repete? Tenho aí. Quais são que mais se repete? Vou antecipar essa resposta, porque a gente teria que fazer uma análise mais detalhada, tá? Eu tenho descende ou de dizer são aqueles que utilizamos para introduzir um diálogo. Geralmente é utilizado em entrevistas jornalísticas, Oi, contos de eu pensei que ficção, minha câmera tava ligada e meu som também. com romances e prosas, afirmar, falar, gritar. Então, contar, dizer e revelar, contar é o que mais se repete, certo? Alguma dúvida, galerinha? Tá passando dúvida aí? Tem uma dúvida. Tá tudo bem. Então, vamos lá. Na 72, virou, eu tenho um mega texto, tá? Que eu vou ler rapidinho e a gente vai respondendo. Como familiares devem lidar com o paciente de Alzheimer? A doença de Alzheimer, aí para a gente completar, vocês vão acompanhando e vão me dizendo o verbo decente para colocar, ou o trecho de para colocar aí também. Então, a doença de Alzheimer é um tipo de demência que prejudica a memória, o pensamento e o comportamento. A perda de memória é uma das principais características da doença. Com o passar do tempo, o idoso esquece acontecimentos importantes da sua vida e de pessoas próximas. Às vezes, não se recorda da morte de algum parente e pergunta sobre ele normalmente, como se ainda estivesse vivo. Nesses casos, a família pode não saber como agir. Afinal, é melhor contar a verdade ou evitar o assunto? Aí, como é que eu posso começar aí? Tem a doutora Roberta Saba. Como é que eu posso começar esse parágrafo? Era uma vez. Não é ponto. Eu posso colocar, começando com letra maiúscula, de acordo com a doutora, completem aí. De acordo com a doutora Roberta Saba, neurologista e membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, a decisão deve levar em conta o grau de comprometimento cognitivo e da memória. Se for na fase inicial, quando há falhas de memória nos pacientes ainda se mantêm independentes para as atividades diárias. A verdade pode ser dita e tentar-se junto a ele recordar como o fato ocorreu, mesmo que seja o falecimento de um ente querido. Como é que eu posso botar? Ela falou, então ela está explicando, explica, tá? Depois, a ideia é mais ou menos pensar a custo-benefício. Vale a pena contar a verdade se ela causa tanto estresse ou tristeza? Claro que não, é tarefa fácil, mas não há um manual que ensine exatamente como lidar com a questão. E aí? De acordo. Segundo ou mas aí de acordo vai ficar repetido, tá? Então bota segundo. A neurologista, o melhor é não confrontá-lo, evitando maior sofrimento. Quem tem Alzheimer muitas vezes cria algumas histórias cotidianas que não ocorreram, mas que para eles são reais. Nesse caso, é mais indicado concordar em vez de criar ansiedade, negando as histórias. Esse tipo de atitude só gera mais conflito e insegurança. Doutora sabe. Então, ela pode, isso aí são recomendações, ela recomenda. A professora de Educação Física, Juliana Corrêa, de 30 anos, viveu esse dilema. Seu pai, Telmo Pinho, de 60, foi diagnosticado em 2013, aos 55 anos, quando, de fato, se aposentou e diminuiu as atividades. Notamos uma progressão muito grande. Ele repetia as coisas, às vezes se enrolava nas falas, errava as ruas ao dirigir. Então, eu posso dizer, conta. Isso. Gente, ó, vou parar aí, anotem aí, porque já terminou o nosso tempo. Tem só um minutinho, tá? Então, a gente continua na próxima aula a partir daí. Ok? Para casa, produção. Para casa, produção do texto. E a folha está disponível na escola ou no site, tá bom? Professora, Tá bom. Oi, é amor. obrigado a entregar no colégio. Hã? É obrigado a entregar no colégio. Tem que obrigar, porque a escola vai escanear e me enviar. Tá bom? Um cheiro em vocês. Proposta. Cheiro. Tchau, professora. Tchau.